Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Que Deus venha nos abençoar, falar conosco através desse programa, né? Hoje nós vamos estudar a oitava, né? A oitava lição, né? Lição de número 8. Nós estamos estudando aí no quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito, esse é o nosso tema principal e subtema, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, esse é o nosso tema e subtema, né? Então, Sim. a gente falando desse homem interior, né? Do interior do homem, não do corpo, mas do corpo também, mas o corpo foi bem no início ali, quem somos nós, né? Então é muito importante a gente saber quem somos nós, o que nós podemos fazer, que ação nós devemos ter e tal. Saber qual é a tua possibilidade, o que tu pode fazer e não fazer, né? E depois a gente entrou aí nesse homem interior, esse homem espiritual. E hoje chegamos aqui na lição de número 8, 23 de novembro de 2025. E é o assunto dessa lição de hoje, emoções e sentimentos. Então esse aqui, né? A batalha do equilíbrio interior. Então você vai ter que achar, né, dentro dessas emoções e esses sentimentos, existe uma batalha, né? E você vai ter que achar esse equilíbrio dessas batalhas no interior teu, né? Que isso aí é uma coisa que só as pessoas individualmente pode medir, pode controlar, pode agir, pode resolver, né? São coisas que os outros podem ajudar, em pouca coisa, porque é uma coisa que depende muito de cada um, né? Resolver ele mesmo, tem que resolver essa batalha com ele mesmo, né? Então é claro que uma conversa, alguma coisa pode te ajudar, mas a decisão mesmo é sua de equilibrar. E como nós vamos estudar aqui, só Deus mesmo que é o mais aprovado, mais certo, aonde nós vamos buscar esse equilíbrio, é em Deus, né? Porque aí traz aí essa calmaria, essa paz, né? Deus, ele traz essa paciência e tudo aí. Então vamos aqui. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Esse é o assunto da lição textual. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7, né? Então aqui a verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Então, é isso aqui, que essa verdade prática é uma verdade mesmo que devemos colocar em prática, né? É isso que quer dizer, verdade prática. É a maneira mais prática de você achar esse equilíbrio, é exatamente você colocar Deus em primeiro lugar, acima de qualquer método humano, né? Devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar
nossos sentimentos. Então veja aí que aqui é o texto áureo, está dizendo isso aqui, né? Que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Então essa paz aí que traz esse equilíbrio aí que nós precisamos entender, nós vamos falar de emoções e sentimentos que são duas coisas aí distintas, né? Que é claro que essa emoção ela pode te levar a um sentimento, né? Mas o sentimento é além dela, né? Além da paz, além da emoção, porque emoção é aquilo lá, você se emocionou e passou. Se alegrou, se entristeceu, se decepcionou de alguma forma, mas é uma coisa passageira. Agora o sentimento ele fica ali, ele é duradouro, né? É o que nós vamos estudar aqui, né? Que é esse cuidado que você... E você ter cuidado com a emoção também, que ela pode te levar a isso aí. Às vezes você se emociona com uma coisa que não deveria se emocionar. Então tem que ter esse equilíbrio de controlar essa emoção aí, para não te levar a sair do controle e você levar um sentimento, guardar isso aí, né? E esse sentimento ele vai provocar aí depois uma situação indesejável muitas vezes, né? Então, tudo tem que ter controle. O ser humano, o servo de Deus principalmente, ele tem que ter essa calmaria, essa paciência, humildade, mansidão, domínio próprio, que é exatamente o que nós vamos estudar nessa lição de hoje, esse domínio próprio, essa mansidão com domínio próprio. Você aprender a se dominar, não ser irado ou de alguma forma querer resolver as coisas rapidinho, né? Então isso aqui já passo para você aqui, depois a gente vai Graças a comentar mais um pouco. Deus. Oh, que coisa maravilhosa podermos estarmos juntos mais uma vez para aprendermos um pouco mais de temas tão relevantes. Quando a gente começa a estudar sobre a nossa própria realidade de vida, a gente vai tendo um impacto, né? Que, na verdade, essas lições, elas vêm tentando separar. Nós estudamos na lição passada sobre os pensamentos, agora já vem sobre sentimentos, sobre como equilibrar as nossas emoções. E, na verdade, isso é tudo tão entrelaçado, como se fosse um montoeiro de fiações, onde eles não se separam, na verdade. É mais de forma didática para que a gente consiga ter uma compreensão um pouco melhor, mas, afinal, isso acontece de uma forma conjunta, né? Você pensa, você age, você reage, você às vezes já vem, em seguida já vem outro sentimento de arrependimento. Nós temos aqui a questão do filho pródigo, né? Que várias sensações e, por fim, ele reflete e quer recomeçar tudo de novo. Isso parece muito conosco, né? O filho pródigo, ele acha que está ruim onde ele está, pede para o pai para liberar ele de casa, da herança. Ele vai todo empolgado, depois perde tudo. Depois ele tenta se realocar naquele novo ambiente, não consegue, reflete, cai em si, diz: eu poderia muito bem retomar, chegar com meu pai, elaborou, repensou. Então ele aqui começou a organizar novamente as suas emoções e os seus sentimentos. Eu vou voltar, vou falar para o meu pai que eu pequei contra os céus, contra ele, contra a terra, e que eu não sou digno de receber esse perdão, mas que ele me trate pelo menos como um dos seus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. Então ele entende que não funcionou da forma que ele
pensou ou agiu de forma impulsiva. E a gente vai vendo que no nosso dia a dia isso é tão repentino na nossa vida que se nós não tivermos o fruto do Espírito, se nós não buscarmos nos alinhar à palavra de Deus, será impossível de mantermos esse equilíbrio entre os nossos pensamentos, emoções e atitudes. Então, nós precisamos da graça de Deus. Qual é a razão desses estudos? Qual é a razão de nós nos aprofundar melhor nestes conhecimentos que trata exatamente do nosso mundo interior, que são o mundo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas decisões. Então, tudo isso é para que cresçamos, para que encontremos em Deus uma fonte tão segura a ponto de nos libertar desse ritmo tão acelerado de pensamentos, emoções e reações que às vezes nós perdemos anos da nossa vida porque temos que voltar e nos retratar. Às vezes com um familiar, às vezes com o nosso próprio eu, nos reencontrar porque nós nos perdemos nesse ritmo de alimentar o nosso ego. Essa é que é a verdade. O nosso ego ele não pode estar assentado num trono e recebendo ou entregando todo o comando para as minhas emoções. Pelo contrário, a palavra que precisa regir a nossa vida, o Espírito Santo que precisa controlar isso através do fruto, e nós precisamos de mais. Eu digo nós porque eu preciso muito e todos nós precisamos crescer nessa área que é uma área tão delicada e onde todos nós nos perdemos em algum momento, mas tem pessoas que não conseguem se achar diante de tantas emoções, diante de tantos sentimentos. E depois da pandemia, então, é comprovado que várias pessoas adquiriram problemas emocionais graves. Então, a nossa sociedade está doente e nós temos aqui uma fonte segura que nos guarda, né? O texto áureo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Essa parte é muito importante. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, este é o caminho, que o Senhor Deus nos guarde e guarde todas as nossas faculdades interior, que essa faculdade de pensar, de sentir, de agir, é o nosso mundo interno, e que nós sejamos guardados pelo Senhor através do conhecimento da palavra, que é a forma que Deus usa para nos conduzir a essa verdade é pela palavra. Então, nós estamos aqui para estudar a palavra, porque os nossos pensamentos vão influenciar os nossos sentimentos irão influenciar as nossas decisões, que é o que fazemos, que isso vai interferir diretamente no nosso ponto de realidade, fracasso ou sucesso. Então, é muito sério que as nossas emoções e razão não se desalinhem, porque tem pessoas que são muito emocionais e tem muitas pessoas que são muito racionais. Então, existe uma balança ali. Nós precisamos equilibrar, nem para mais e nem para menos. É o equilíbrio, na verdade, que é o divisor de águas desse ensino. Tudo girando em torno do equilíbrio emocional e espiritual, físico, e assim nós seremos bem conduzidos pela palavra e guardados pelo Senhor. Aí assim, a gente tem que ver que isso serve para quem não é crente, para quem é todo crente. mundo. Isso serve para nós crentes no sentido natural, físico, natural. Sim. E serve muito mais para o espiritual, para a alma, né? Porque entenda que nem todo pecado é pecado de morte.
às vezes é um pecado que você cometeu que vai pagar na carne. Porque você correu demais, quebrou o pé. Não quebrou a alma, não quebrou nada. Não quebrou teu pé, tu vai sofrer para danar. Quer dizer, tem esse lado aí que você pode, na emoção, você toma um prejuízo. E muitas vezes, se você buscar em Deus mesmo, e você aprender, é como que você faz um treinamento, aí a pessoa te dá o carro para tu dirigir. Mas se tu não aprender a dirigir, ele não te dá. Ah, pô, não vou dar não, tu vai se matar. Então é assim, então Deus ele vai te dar quando você aprender. Se você tomar por conta própria, de Deus não me deu, ou pensou que deu, mas não deu nada, e você pegar por conta própria, tu vira o carro, quebra a cabeça, aquele rolo todo, tu vai pagar um preço por causa disso. Então o que é fazer a vontade de Deus? É exatamente você querer e aprender a dominar isso que tu está querendo. Permitir que Deus, ele trabalhe em você, você se sujeitar debaixo da potente mão de Deus, para ele te exaltar no momento certo. Então ele vai te dar, vamos dizer que seja o carro mesmo, né? Ele vai te dar o carro quando tu aprender a dirigir com cautela. Agora já é confiável, pode entregar na mão dele. Porque não existe super-homem. Não, eu sou crente, eu sou um super-homem. Não existe isso. Você tem que entender que você é um ser humano igualzinho aos outros. Então você tem que agir. Ó, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se sujeitou a ser como um homem igual a nós. Então quer dizer, não existe super crente para fazer o que ele quer. Não, não existe isso aí. Então, quanto mais crente, mais equilíbrio é para ter. E quanto mais prudente no sentido humano, normal, seja crente, seja descrente, seja salvo, seja não salvo, quanto mais equilíbrio tu tiver, mais tu vai se dar bem na terra. Isso aí é tranquilo saber disso. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra, ou seja, herda aquilo que Deus quer te dar naturalmente mesmo, né? Então, nem é próspero, é só quem é de Deus, não. É até mais difícil ser próspero com Deus, ser próspero. No sentido de ter bens materiais, estou falando nesse próspero mesmo, de ter bens. Por quê? Porque tem que ter mais equilíbrio do que quem não é. Porque Deus, ele preserva você, ele quer você equilibrado para exatamente dar testemunho dele, ser semelhança dele, ser uma representante dele. Então, se você se desequilibra, fica mais difícil de você ter as coisas como um crente. Por causa disso, porque você vai apresentar um Deus desequilibrado. Então é crente desse jeito, quer dizer. Então, essa batalha de você se equilibrar dentro dessa vontade de Deus, dentro dessa permissão plena de Deus. Porque a permissão de qualquer jeito, permissão é uma permissão que não está dentro da vontade de Deus, dentro dos projetos de Deus para a tua vida. Qualquer um tem, né? Mas é dentro da vontade plena, que é exatamente onde o apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Para você ser renovado no entendimento para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Está dentro dessa vontade, dentro desse projeto que Deus tem para você. Então, isso é que é o difícil, né? Porque muitas vezes nós não temos as coisas ou vivemos batendo a cara no muro toda hora porque você é desequilibrado. Não espera, não tem paciência para esperar. A gente conhece muita gente que é crente mesmo, mas não é obrigado a ser crente. Estou falando assim porque... Mas qualquer pessoa desequilibrada é mais difícil, porque ele recebe e estoura, vira o carro, quebra tudo. Não consegue manter as coisas. Então, esse equilíbrio é tudo.
na vida de um ser humano, em todos os sentidos. Você ter, por isso Jesus diz, aprendei de mim que eu sou manso, sou humilde de coração. Aí tu encontra descanso para tua alma, se tu for amansar, né? E tu tiver essa humildade, a escutar, tomar o meu jugo, que é exatamente os meus conselhos, esperar com paciência, aí tu encontra descanso para a alma. Então a alma do homem dando descansada, para o resto é tranquilo demais, né? Então também a alma aflita, né? Então entenda que todo o equilíbrio teu está na alma mesmo. Porque o corpo teu ele é uma casca, é apenas um veículo. Não tem muito o que fazer não, entendeu? A carne é fraca, não tem contato com Deus, tem nada, né? Quer dizer, então e o espírito ele é apenas um canal de você, uma tomada que você liga em Deus. Não tem como nem a alma ligar lá em Deus. Não, liga o espírito. Então esse lado aí espiritual de você ter esse equilíbrio vindo da parte de Deus. Porque não vai pensar que a tua carne vai ter equilíbrio, né? Não vai, porque você já é desequilibrado mesmo. Então, às vezes, a pessoa nem tem Deus na vida, mas ele é equilibrado no sentido, não tem Deus no sentido de salvação, de andar nos princípios de Deus, mas humanamente falando, ele é equilibradinho. Né? O apóstolo Paulo fala isso aos romanos, né? E até nós estudamos, parece nessa outra lição, né? Passada dessa questão que o homem tira do seu próprio coração, porque é uma coisa que Deus já deu para o homem mesmo. Esses sentimentos, esse livre-arbítrio, mas com essa capacidade dele discernir o que é errado, o que é certo, né? Aquilo que vai trazer prejuízo, o que não vai. Se ele parar direitinho, ele tem esse entendimento, né? Que já é dele mesmo isso aí. Então, nós precisamos, com Deus, a gente encontra mais equilíbrio ainda, se quiser. Agora, é como a gente está dizendo, o prejuízo maior vem. Você vai ver como uma pessoa como Davi mesmo, crente, tudo, sabia de tudo, sem necessidade, pecou com Betseba, aquela coisa, e alimentou esse erro que deveria ter sido só uma emoção ali, e passou, mas não, ele jogou um sentimento mesmo dentro do coração, de maneira que concluiu ali o pecado, consumou, e depois pecou de novo com aquilo, mas ele pagou um preço na carne. Perdeu a salvação? Não. Não perdeu, porque ele se arrependeu, e tudo, reconheceu o erro, mas, como disse o próprio Deus, através do profeta, a espada ficou na casa dele. Ou seja, a tua carne vai pagar um preço, você encurtou a tua vida até. É aquela coisa toda, né? Então, isso é que nós devemos fazer de tudo para evitar. Aí, às vezes, você quer ter poder de Deus a teu favor, no sentido de você clamar e acontecer. Aí você tem que ouvir Deus. E, assim, às vezes também a pessoa é doente e tudo, e ele até ama aquela doença, só fala naquilo lá. Rapaz, é um prazer dele ser doente. E até, muitas vezes, não quer nem ficar bom, que ele quer andar, como um coitadinho mesmo. O que é isso? Então tem esses sentimentos, velho, de culpado, esses sentimentos já é desprezado, sei lá, já é doente mesmo, não tem jeito de... Não tem esses sentimentos assim? De vítima, né? Se vitimizar. Não, você tem que ter reação contra o mal. Então, se eu tenho prazer de chegar para uma pessoa e dizer que estou doente, vou ficar mais doente ainda. Não, eu tenho que dizer, rapaz, tem um negócio aqui, mas eu estou dando um chute aqui que vou já ficar bom. Estou revoltado contra esse negócio. Sim. Então, Deus diz, e eu também não gosto desse negócio aí não, ele é contra o mal. Então pronto, estamos os dois juntos, nós expulsamos agora. Né? Então assim,
é esse lado aí que a gente tem que melhorar, todos nós, melhorar essa reação, né? Contra o mal, contra sentimentos, contra emoções exageradas. A emoção tem que ter mesmo, mas tudo em equilíbrio, né? Equilibrado, né? É isso aí, né? Vamos... Então o tema da lição de hoje mesmo é sobre emoções e sentimentos à luz da Bíblia. Então Sim. existe uma forma correta de lidar com isso. Não significa que nós acertaremos 100%, porque como humano, a natureza pecaminosa que temos, somos passivos de erro. Porém, nós estaremos perseguindo isso, buscando isso, almejando isso todos os dias, a viver uma vida plena, equilibrada, uma vida saudável, dirigida pela palavra de Deus. Então vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 4 ao 7, que está na nossa leitura bíblica em classe. Logo, em seguida, Mateus capítulo 9, versículo 36 e Evangelho de João capítulo 11, versículo 35 e 36. Filipenses 4, dos versículos 4 ao 7 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35 e 36. Jesus chorou. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Só aqui a gente já encontra várias, mas várias descrições de sentimentos e emoções. Então é quase impossível Jesus, separar. É o próprio Jesus, ele mostra aqui, demonstra compaixão, amor, sentimento de tristeza com a morte de Lázaro, né? Sim. E isso é já uma atribuição dada ao ser humano pelo próprio Deus. Todo ser humano vai precisar lidar com tudo isso, com o seu universo interior. E a nossa responsabilidade de gerirmos bem isso aí. É responsabilidade nossa nos policiar, ou melhorar, ou crescer em tudo isso. Pensa numa necessidade de conhecermos o próprio mundo que existe dentro de nós e principalmente através da palavra. Sem ela nós não teremos como nos situar, até porque tudo depende da paz e a paz perfeita está em Deus. Quando eu falo um pouco no natural, no sentido de quem não é crente e tal, porque aqui a gente fala para quem não é mesmo, né? Então nós estamos aqui na televisão, que vai passar nas TVs, não é só nas redes sociais, mas na televisão também, local. E isso, muita gente que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, ele está ouvindo. Então é um pouco evangelístico aqui, né? Essa escola bíblica que é para a igreja e tudo, mas a gente fala um pouco assim, abrangendo também, levando as pessoas que não conhecem. Então, por isso a gente fala assim, mas o verdadeira paz, o verdadeiro equilíbrio, verdadeiros controle, né, que é esse fruto do Espírito, que é Domínio próprio. Domínio próprio, essa paciência, né, vem de Deus. Então, Ele é que vai guardar esse sentimento. O que é guardar? Ele sustenta o peso, ele te segura. Ele não deixa você agir na emoção, assim, no momento que você quer, que a carne quer. Então,
você tem uma ajuda do Espírito Santo para te segurar nas fraquezas. Como dizem Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 26, né? Que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, que é exatamente a carne é fraca. Ela se emociona, corre, coloca o carro na frente dos bois, né? Que é exatamente correr aonde não devia correr, e também, às vezes, de precisar agir, né? Então, tem esse equilíbrio todo. Aí, nesse versículo lá, diz também que ele nos ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. Porque nós, às vezes, nós estamos achando que vai dar certo. As coisas que a gente está pensando, que está naquela emoção, naquele sentimento, você acha que se fizer aquilo ali vai resolver, vai dar certinho, não vai. Então nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então se nos sujeitar ao Espírito, no final ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Ele vai te sustentar para você ter essa paciência, ter todo esse equilíbrio e esperar o momento certo. Ele vai colocar na tua mente exatamente esse entendimento de agir corretamente. E aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está dentro da vontade de Deus, não existe governador, não existe carrasco, não existe pessoas más que venha fazer uma coisa contigo que Deus não permitiu. Não existe isso. O inimigo, ele trabalha dentro de uma permissão de Deus. É o que eu quis falar agora há pouco, uma vontade permissiva de Deus. Se você andar nessa vontade permissiva, mas obedecendo a Deus, né? Porque o inimigo, ele só vai fazer aquilo que Deus permitir. O mal só vai agir se ele permitir. Mas você tem que andar na vontade plena de Deus, que é para essa permissão de Deus ser dentro desse projeto de Deus. Então, às vezes, ele até usa o inimigo mesmo para te ensinar, mas está dentro da vontade, está tudo certo. Que é o caso do apóstolo Paulo, quando ele disse que tinha um espinho na carne, né? Que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Mas era uma permissão de Deus. Quando ele orou a Deus, ele disse: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a minha perfeição, a minha vontade e tudo, só vai agir em ti se tu se entregar a mim, fraco, no sentido de dependente, de necessitado de mim. É isso aí. Então, quando o homem se levanta, a altivez separa você de Deus, né? Dessa vontade, né? De Deus na tua vida. Então, isso aí, vamos... Introdução? Não, os objetivos da lição. São 3 objetivos, cada um relacionado a cada tópico da lição. Primeiro, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoção e sentimento, ou emoções e sentimentos, e sua relação com o pensamento e a vontade. Segundo objetivo é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Exatamente. É saber o que é, né? Essa emoção e sentimento, e depois nos sujeitar sabendo que à vontade de pode Deus. ser um instinto, mas mesmo assim tem que ter controle, né? É isso aí. Depois entender isso, aprender que Deus é que vai te ajudar nisso aí. Exatamente para você bater pouco com a cara na parede, é mais ou menos isso aí. Você errar menos, você se acidentar menos nessa caminhada espiritual. Porque muitas vezes, como eu já disse, a alma não morre, é o caso de Davi, né?
Mas ele sofreu demais com os erros dele. Então, para você sofrer menos nessa caminhada, sentir menos decepção, rolo todo, quanto mais você se equilibrar nisso aí, menos sofrimento é em toda essa caminhada e você não vai ter decepção, né? Porque o Senhor vai te guiando, Ele vai te guardando, né? Vamos pro... A introdução. Uhum. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que está relacionado à vontade, e livre. Ele pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Exatamente. Palavras-chave, ou a palavra-chave, né, que é emoções e sentimentos, que é exatamente isso que é o assunto principal, né? Então, sabemos que isso aí, até mais mesmo, mais perigoso, eu acho, essa emoção. Que é um ponto de partida, assim, que você pode partir errado já. Porque a maioria das pessoas adquire um sentimento ruim por causa dessa emoção. Ele vai na emoção e com isso ele erra, entendeu? Então nós devemos ter muito equilíbrio aí nessa emoção, que vai causar um sentimento dependendo desse erro teu, do tamanho disso, dessa emoção também. Porque a emoção o que é? Uma coisa que você se alegra ou se entristece, né? Uma coisa ali que vem, que você perde o controle momentaneamente. Ou você cede esse controle. Se você não equilibrar mesmo, é como que seja o freio. Depois de disparar, fica difícil para parar. Então, esse disparo é que você tem que disparar com lentidão, olhando, ver se é isso mesmo, não pode entrar na emoção sem saber para onde está indo. Então, você dá uma parada e olha para o final disso, para frente, se isso vai ter resultado, né? Porque pode causar, depois de disparar, como eu estou dizendo, fica meio difícil de você achar o ponto de equilíbrio depois de estar desequilibrado. Então é nesse momento aí dessa partida. E isso aí é uma ira, né? Uma revolta, qualquer coisa assim que venha, que pode tirar. O Tiago ele fala a respeito disso, né? De que a ira do homem não opera a vontade de Deus. Porque você vai além do que depois você se arrepende, mas às vezes já está feito, o que deveria não ter feito. Né? Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27 também fala isso. Irai-vos, né? Porque a ira é tão espontânea que talvez você nem consiga controlar. Você não pode deixar ela crescer. Tem que haver uma extinção logo imediata. Então ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que você até poderá irar, mas não deixar isso demorar. Porque aí cria o sentimento, né? Exatamente. Então o 27 fala, não deis lugar ao diabo. Então obviamente que o inimigo vai encontrar uma porta aberta se nós permanecermos neste lugar de ira, não somente de ira, mas de medo, de insegurança, de incredulidade. Então, tudo isso precisa ser banido. Não é que isso não possa vir à nossa mente, mas nós temos que paralisar isso.
É por isso que na lição passada nós estudamos exatamente o texto áureo falava um versículo após esse que nós lemos agora, que é o da paz de Deus, que vai proteger ou guardar os nossos sentimentos. Então, na lição passada, nós estudamos sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, isso é que nos protege. É buscarmos o que é virtuoso, buscarmos aquilo que é glorioso e agradável ao Senhor que nos protege. Então, é basicamente buscarmos nos proteger. A partir do pensamento, aí já tem uma emoção, tem que barrar. Isso aí é responsabilidade nossa gerenciar isso. E o inimigo ele trabalha muito nessa emoção aí, que é exatamente essa partida descontrolada. É meio exatamente. assim. É meio que assim, esse tiro que eu tô falando, né? Que essa saída sem saber para onde vai. A emoção te leva a um negócio que você não mediu, não. Você Não sai mediu meio, as consequências. é tipo um tiro mesmo. Você sai meio doidinho. Depois você vai dizer para onde eu estou indo. Se é que você se controla, né, no caminho. É a mesma questão do filho pródigo mesmo, como nós vemos. Se nós olharmos a rota dele, ele andava como se tivesse tudo ok, mas depois ele se percebe, se acha. E é como que seja assim uma semente, é o início de tudo, né? Você plantou um negócio ali, aí você tem que... Alimentou. Você ter cuidado para não chegar no sentimento, que é o nascer mesmo da coisa. Nasceu ali, aí já começou a querer dar fruto, né? É isso aí, é um negócio meio assim. Então, o começo mesmo é essa partida. É isso que eu disse, que o perigo maior aqui é essa emoção. E tem caminhos porque a gente trabalha muito em emoção. Tem caminhos que é quase sem volta, porque as pessoas vão desenfreadamente, sem pensar nas consequências, sem calcular os prejuízos. E aí, quando chega lá, parece que tem um abismo, eles não conseguem retomar suas vidas, perdem anos da sua vida, perdem a credibilidade, perdem a moral. Passaram uma vida construindo a sua história, a sua integridade e perde, às vezes, por um momento de emoção e não conseguem retomar. Exatamente. Aí é entregar ao inimigo, porque o inimigo é que nos sugere. Ele sugeriu para Adão, ganhou, sugeriu para Eva. O inimigo não sugeriu a Adão, mas foi ali um elo da corrente que foi desenrolado. Foi o começo, né? Foi o começo, ele sugeriu. Depois o pecado já ficou na mulher. Já não foi uma cobra lá, a serpente que foi falar com Adão. Quem falou já foi a mulher. Ela já ficou a semente nela do pecado. Né? E aí foi se proliferando aquela semente de desobediência. Você vê que o que a gente tem que ter cuidado aqui em dizer é que essa emoção, a gente não está falando, porque quando dá um tom assim, parece que a emoção é só uma coisa que alegra. Que você fica... Não, é de ira, de tudo. É uma emoção criada dentro de você. Decepção, de ira, de revolta, e de alegria também. Até mesmo a paixão. A paixão, ela é muito danosa. Sim. E essa emoção, a pior mesmo é da alegria, que é exatamente o que traz um engodo, um engano, assim, de você... Numa alegria tão grande que você não percebe a arapuca armada. Às vezes ignora todo um o plano. Prejuízo que vem depois. Essa armadilha que está por trás dessa... Então, o ser humano ele vai muito nisso. O inimigo ele usa muito o ser humano nesse sentido de emocionar ele, apresentar uma coisa que ele ama, que ele gosta, é a concupiscência dele. É a sedução. Aí ele corre em cima disso aí, e quando ele vê o prejuízo, ele já está amarrado já. O inimigo é mestre em seduzir. Ele começou com essa estratégia retornar. O homem a fraqueza do homem é essa e o ponto forte do adversário é atacar nessa área de sedução. Ele é sedutor. Então nós temos que ter muito cuidado, vigiar e orar para que não entreis em tentação. A tentação é exatamente você ser conduzido por aquilo que te enche os olhos, te traz
No toda momento é bom, depois é ruim. há caminhos que parecem ser direito, mas o fim é morte. Tem aquela música do padre Zezinho, a laranja lima é bem doce no primeiro momento, mas logo após vem o amargo como o fel. E é dessa forma que o pecado se apresenta para nós, como uma laranja lima bem doce no primeiro momento, mas as Desejável. consequências são tão amargas que tem pessoas que não suportam. Exatamente. Tá. Primeiro tópico. O homem, um ser afetivo. Primeiro subtópico, propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender que, primeiro, o que são as emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Segundo, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Então, se resume nisso: pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Salmo 103, versículo 1, Marcos 12 e versículo 30. Bendiz a minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí não vai sobrar. E esse amar, irmão, é você... Sim, Senhor, o que eu faço aqui? É você ter essa obediência ao Senhor. Porque Deus não precisa ele ser bajulado, de alguma forma. Eu vou ajudar Deus, que ele está coitadinho, não pode andar. Não existe isso aí, não. É essa questão, você que precisa. E quando você ama, é no sentido de você ouvir, de você querer, de você recorrer, você reconhecer que precisa. E que pedir ele ajuda, pedir conselho. Olha que o pai Exatamente. fica tão feliz quando o filho... Pronto. Pai, o que você acha dessa ideia que eu tenho? Eu penso em fazer isso, ou eu quero ir ali. O que você me diz? Poxa, isso aí... Qualquer pessoa Então, também Deus se quer... sente bem quando alguém vem, reconhece que você tem uma sabedoria que dá de dar um conselho pra algo ele. que pode agregar valor a essa pessoa. Então, Deus é isso, é você chegar e se expressar sobre... Perguntar o que Deus acha daquilo que você pensa, porque quando a gente está seguindo a nossa própria direção, a gente não vai querer a opinião de Deus. Não, eu sou altivo naquilo lá. Quando eu estou emocionado, não dá nem de perguntar, porque pode alguém contrariar isso. Você não quer estragar esse negócio. É meio que assim, você está meio descontrolado na emoção, né? E eu não vou nem falar, porque senão pode alguém vir contrário e eu não quero mudar. A sua mente fica cheia de razão. Pronto. Segundo o subtópico, afetividade, emoções e sentimentos. Então, o homem é afetivo. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma. Salmo 31, verso 9. E também o espírito. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, Lucas 1, versículo 47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim: a letra A, emoções, que são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sim, alegria, um medo. Susto então, até, você não né? controlou isso antes, você sentiu de uma vez. E corre o risco de você partir para um canto errado.
É muito rápido, assim. É algo Né? súbito, né? Porque você foi tomado assim, essa emoção que não deu tempo você pensar. Não tem plano, não teve projeto nisso aí, não. Então é um negócio meio difícil mesmo, né? A letra B, sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Exatamente. Aí é uma coisa que é mais duradoura, é mais pensado, mas porém mais perigoso também. Porque é a loja mesmo, né? Tem que ter cuidado com esse sentimento, qual é ruim, é bom. Porque você vai ter tempo de ação mesmo, nisso aí. Né? Um projeto mais perigoso. Se for perigoso mesma coisa, fica ruim porque é a loja. Isso aí não é uma coisa passageira também. Fica alojado em você, fica lá. Esse sentimento, ele vai pendurar aí para mais... Provoca desejos, é por isso que tem pessoas que do nada, não é, já começa a desenvolver um vício, um certo vai vício. ficar em ti, aquilo lá. E isso ali vai sendo nutrido, nutrido, nutrido e a Não vai cada... ter uma ação só, vai ser ações naquilo lá. É como que a emoção não. Pô, não deu certo, acabou. Se errou, acertou, acertou, foi rápido. Mas esse O sentimento, sentimento. não, ele vai agir, trabalhar, vai ficar. Se Cada você vez que não você... tiver uma ação contra para parar, para estancar isso E aí. cada vez que você alimenta isso, vai criando mais raízes e vai ficando mais difícil de você se libertar. Mais perigoso, né? Exatamente. Então, a principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Mateus capítulo 26, versículo 38, que fala sobre o sentimento de Jesus ao encarar a cruz, que ele diz, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Né? Então, é mais ou menos isso. Sim. E Gênesis capítulo 47, versículo 9 e Romanos capítulo 9, versículo 2. Paulo declarando que sentia muita tristeza ou contínua tristeza no seu coração. Por causa dos irmãos dele, os parentes dele que não era crente. Então, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando o equilíbrio através da palavra de Deus. Exatamente. Palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Isso, é um restinho aqui. Terminou, Sim, que lindo. então, Ótimo. Então, aí é isso aqui, vamos para frente que já estamos comendo muito tempo aqui. Terceiro subtópico, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provoca alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas e imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Seguida, né? Gênesis capítulo 3, versículos 7 ao 10. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis capítulo 3, versículos 16 ao 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis capítulo 3 e versículo 23. Um misto de sentimentos. Primeiro foi uma alegria, uma emoção um prazer, de alegria. Poxa, olha a mulher aí, né? Um bom resultado. Aí uma companheira, porque ele sozinho, só com os animais. Mas depois experimentou o lado ruim. Então nós tem esse lado bom, tem hora que
coisa é boa, mas tem hora que é decepção, tristeza. É assim, é oscilante isso aí, né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio, exatamente os amortecedores de um carro, vamos dizer assim, que equilibra a carreira do carro. Bate dentro de buraco, bate tudo, faz curva, mas tem que ter essa estabilidade. Que é os amortecedores e tudo, e estabilizador. Tem estabilizador para estabilizar o carro. Que vai bater em buraco, vai andar em coisa boa. Tem hora que não precisa de nada. Não precisava, né? Não usa essa estabilidade, mas tem hora que vai precisar da estabilidade. Então, aqui é a mesma coisa. Você tem uma carreira aí, o Salomão escreve dizendo que aquele que teme ao Senhor estabelece os seus pensamentos, seus pensamentos estabelecidos. Exatamente, você ter esse equilíbrio de tá ruim, você segura, tá bom, você segura também. Você não pode, na emoção, atropelar tudo, né? Tem esse cuidado aí. Quarto subtópico, inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoções e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Gênesis capítulo 4, versículos 10 ao 14. Exatamente. Então, mesmo advertido por Deus, é uma coisa que a gente tem. Mesmo você tendo o Espírito Santo e tudo, você tem que ter cuidado, porque você pode rejeitar esse convencimento do Espírito, que ele dá para nos convencer, né? Nos ensinar a convencer e tudo, dizer o que é certo. Mas você pode rejeitar essas propostas do Espírito, que é o caso de Caim, rejeitou e isso causou depois Adão e Eva. Uma ira, uma revolta, que ele matou o irmão dele. Adão e Eva também receberam a advertência de Deus que daquele fruto específico eles não deveriam comer e eles foram lá e... Sim. Então a advertência veio, mas eles não se Não atentaram aceitaram, né? a obedecer. Exatamente. Então vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Amém. Espírito, alma e corpo, ofereço a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Espírito divino, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro,
desce fogo santo, do céu vem tu selar. Graças a Deus estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, emoções, experiência e controle. Primeiro subtópico, reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, de Efésios capítulo 4, versículo 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Efésios capítulo 4, versículo 27. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios capítulo 4, versículo 31. Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 8. Dizer eu sou assim mesmo para justificar roubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tem que reconhecer que para Deus operar, você tem que se sujeitar, ter mansidão, né? Quando Jesus diz aprender de mim que sou manso e humilde de coração, quando ele fala de tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, meu conselho, mas também meu exemplo, né? Então, quando ele diz esse jugo, ele está falando de um boi brabo que aceita o carro. Ele tem que se sujeitar a aceitar o jugo no pescoço dele. É um negócio bem profundo isso aí, se a gente for falar assim. Porque não tem tempo aqui também para a gente aprofundar mais. Mas assim, um boi, ele tem que se humilhar, amansar para poder receber o jugo no pescoço para levar o carro, né? Carregar o carro, puxar o carro. Então isso ele deu aquele exemplo de você sujeitar a carregar a cruz, carregar o peso, aquilo que impõe a você não agir com reações emocionais, mas você pensar nessa reação. Será que eu vou resolver o problema eu reagindo ou eu vou ficar quieto e esperar ver como é que eu vou reagir? Tá nessa situação assim, por isso que ele aprende de mim, recebe o meu jugo e aprende de mim, porque eu sou assim, é como que ele está dizendo, né? Então estou aceitando o que Deus colocou para mim fazer, o Pai colocou, estou fazendo direitinho, é isso aí. Vamos prosseguir, nós estamos com pouco tempo. Segundo subtópico, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 e 11. Sua insensatez lhe custou a vida. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 36 a 38.
Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios capítulo 13, versículo 10, Provérbios 21, versículo 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmos 19, verso 13. Da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim, e assim ficarei livre de grandes transgressões, ele diz. É verdade. Então ela toma conta, essa soberba, ela toma conta de tal maneira, você acha que resolve, pode, quebra, arrebenta, você é o tal. Aí não é bem assim, né? Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio, que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mateus capítulo 21, versículo 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. Mateus capítulo 9, versículo 36, compaixão, né? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35 e 36, e Marcos, capítulo 3, versículo 5, que está lá na leitura bíblica em classe, que fala sobre a reação de Jesus diante da ressurreição de Lázaro, né? Sim. Diante daquele cenário de morte e ressurreição de Lázaro, que Jesus chorou. Sim. Depois, os judeus mesmo declararam que Jesus o amava muito, né? Então, foram diversas emoções expressas pelo próprio Irmão, Jesus. você vê a emoção dessa de Jesus, ele já vinha meditando um pouco nela, né? O caso lá da expulsão do pessoal, lá ele já vinha irado com aquilo, já vinha pensando naquilo há muito tempo ali. Isso, uma hora eu vou agir aí, não tem como ficar assim, não foi uma coisa muito repentina assim, né? É claro que estamos falando do próprio Jesus, né? Mas a gente tem emoções repentinas que vêm inesperada, ou um medo mesmo. Aí você tem aquela ação que você diz, poxa, às vezes você pode agir certo, mas muitas vezes você pode agir. Se você tiver Deus na vida, com certeza você vai agir certo. Porque o Espírito ele vai agir na tua frente quando dá fé, você já fez. Quando você se acordar, você já fez aquilo lá. Porque o Espírito habita em você. Então tem esse lado aí que é bom, né? Que a gente tem o Espírito, né? Vamos prosseguir o Terceiro tópico, sentimentos guardados por Deus. Primeiro subtópico, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias capítulo 17, versículo 5 e versículo 9. Exatamente. Aí acaba se frustrando aí que não deu certo, que ele vai dar emoção, né? Mas é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, obediência, humildade e oração.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 8. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Filipenses capítulo 2, versículos 2 ao 4. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de oração e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo anuncia no versículo 7. E a paz de Deus, guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Exatamente, só essa paz do Senhor que dá esse equilíbrio, porque paz está dizendo, você não está aflito, você não tem essa emoção descontrolada, porque você está calmo, está com paz, você está sabendo o que está fazendo. Mantém o controle. Então a paz do Senhor, que é exatamente descanso na alma. Descansar significa você estar deitado, estar calmo. Dá nesse entendimento aí de que você está tranquilão, não está apavorado, estressado, correndo para cima e para baixo. Então, um descanso de alma. Encontrarei descanso para a vossa alma. Então, quem está em Cristo, ele controla isso aí. Se você permitir, claro. Então, isso é uma coisa que pensa numa coisa, num fruto importante, que é o domínio próprio, né? Isso aí. Domínio próprio, quando diz, é exatamente permitir que Deus te domine. Não é um próprio no sentido carnal, que a carne não domina nada. Ela é muito estressada, ela é muito louca, não tem poder para nada, é fraca no sentido quando se trata de Deus. Então não é isso, é um domínio próprio no sentido de permissão que o Espírito te domine, é isso aí. O Espírito de Deus é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então é assim, ele sobre todos os nossos sentimentos, né? Então vamos aqui... Conclusão. Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. Gálatas 5, 22. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, o próprio Jesus disse isso, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim, né? Pois me ungiu para... Aí ele vai dizer o que ele ia fazer, né? Que é exatamente nós também somos assim e sabemos que é a via melhor, o caminho melhor para um ser humano. Quanto mais você manter essa calma, mais certo vai dar as coisas, menos sofrimento, menos decepção, menos frustração. Porque a pior coisa, eu acho assim, para uma pessoa de responsabilidade é ficar frustrado. Ou seja, você, com as emoções da vida, você erra, não no sentido só de se atrapalhar em alguma coisa, mas no sentido de você ser altivo nos pensamentos, nos projetos, que você depois não dá certo aquilo lá. Você até diz para as pessoas, alguém está esperando você ter sucesso naquilo lá e você não consegue. É o caso que Jesus diz, que quando for fazer uma torre, pensar, fazer as contas, se vai concluir a torre, para que depois não fique falando de ti que tu não conseguiu fazer. Se vai para a guerra, dá uma olhada, vê se tu vai vencer mesmo, se não, levanta a bandeira, dá algum...
pede paz logo, porque depois a decepção é pior. É melhor tu pedir perdão agora, antes de morrer um monte de gente, pegar uns tapas, do que depois você apanhado, ficar decepcionado, envergonhado. Então é esse lado aí que a gente tem que ter, essa humildade de reconhecer antes, né? Então é isso aí, vamos encerrando o nosso programa de hoje, né? Sim. Aqui nós encerramos o nosso programa de hoje, que Deus abençoe você que nos acompanhou. Espero que você tenha aprendido conosco, né? Isso aqui serve até mais mesmo para nós fisicamente, a nossa vida terrena, do que até mesmo para a alma. É claro que também para a alma, mas muito mais para nós mesmos. Você vê que a pessoa pode errar e conseguir se salvar, né? Errando, se salva ainda, se tiver fé em Cristo, acreditar. Mas apanha demais na terra se você for descontrolado. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a você e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.